Queria convidá-los, amados, a abrirem comigo, por gentileza, o texto de 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 12. O texto bíblico diz assim: Vieram, pois, os homens de Quiriate Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia, com grande estrondo, sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer mais uma vez? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pai querido, submetemos este tempo ao Senhor, que seja como um sacrifício diante de Ti, com alegria em nosso coração, e que a Tua palavra fale por si só a cada um, trazendo vida, reflexão, entendimento, renovo, arrependimento e direção para a vida. Submetemos isso tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. No final dessa batalha, queridos, Samuel, que era um profeta do Senhor, depois de uma batalha tão gloriosa, onde Deus manifestou a sua presença para livrar o povo de Israel, Samuel levantou uma pedra, uma coluna, um memorial, e deu nome para essa pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel era um ser humano como nós, como eu, como você. Essa palavra me veio ontem, quando estávamos visitando as pessoas nos hospitais, e ultimamente temos ido visitar crianças, adultos, homens, mulheres, e vemos a luta que cada pai enfrenta, a luta que cada mãe, o choro, a expectativa, a ansiedade. E por mais que nós também tenhamos uma fé, podemos nos considerar pessoas de fé, que estamos mais acostumados a caminhar, mas como seres humanos, que muitas vezes olhamos para o nosso contexto, olhamos para as notícias, olhamos para o que o médico fala, olhamos para notícias financeiras, para a economia do país, coisas que não dão certo. Como seres humanos, nós somos levados muitas vezes a fraquejar na nossa fé, e a duvidar, ou a sentir medo numa determinada situação. Mas quando, essa reflexão vem a partir também de um homem como nós, Samuel, que estava ali diante de um grande desafio, os filisteus chegando,
e ameaçando destruir as famílias de Israel. E Samuel vai lá e apresenta um sacrifício diante de Deus, e tem uma expectativa de que Deus ouça a oração, e Deus de fato ouve a oração de Samuel, e troveja dos altos céus, diante de toda a fraqueza e fragilidade humana, Deus troveja com a autoridade dos céus, e faz com que dos céus venha um recurso, venha uma provisão, que homem algum consegue ver, homem algum consegue entender, porque é algo que vem de Deus, é um livramento que vem de Deus. E ele troveja, e quando ele troveja, ele desbarata, ele confunde o inimigo. E os inimigos são os filisteus. Sabe aqueles filisteus que vêm para atazanar a nossa vida? Especialmente quando a gente erra, quando a gente é fraco, quando a gente não consegue orar como deveríamos orar, quando a gente se sente esmorecido, sem ideia, sem criatividade, sem espiritualidade. Mas Deus, de repente, ouve a oração de um homem e, por misericórdia, troveja dos altos céus e confunde o inimigo e dá vitória para a nação de Israel. E eu acredito que muitas pessoas estão aqui hoje precisando desse trovejar de Deus. Então diga para o seu vizinho: Deus está trovejando contra os seus inimigos nesta manhã, em nome de Jesus. Quando é que vem esse trovejar de Deus? Quando é que vem esse trovejar de Deus? Quando as vozes que às vezes a gente ouve ao nosso redor, talvez seja um diagnóstico ruim, talvez seja uma notícia que faça a gente esmorecer, que faça a gente não acreditar na provisão de Deus, às vezes uma notícia, às vezes uma palavra, um argumento que parece ser tão alto aos nossos ouvidos, tão forte às nossas emoções, em que a gente precisa de algo mais alto ainda, que a gente precisa de uma voz mais alta ainda, de um trovejar de Deus, onde a gente possa inquestionavelmente entender e saber: Deus troveja mais alto, Deus fala mais alto, o diagnóstico divino é mais alto daquilo que eu posso ouvir, a notícia de Deus é mais alta aos meus ouvidos, e essa experiência que nós precisamos ter, foi isso que Samuel tinha como expectativa. Senhor, o povo de Israel está temendo os filisteus se aproximaram, e o barulho das carruagens, das flechas, dos escudos, do marchar dos filisteus é alto. E na medida, queridos, em que nós ouvimos aquilo que nos cerca, a nossa fé vai esmorecendo. Eu queria te trazer esse desafio, para que você possa, em nome de Jesus, em meio aos barulhos que te cercam, em meio às notícias que às vezes parecem ser mais altas do que as boas notícias, que você possa ter uma experiência com Deus que troveja, e quando Ele troveja, Ele confunde o inimigo. E quando Ele fala mais alto, Ele confunde o inimigo e dá vitória ao povo de Israel. E naquele momento, então, Samuel, depois dessa grande batalha, quando os filisteus ficaram confusos, e Israel saiu de Mispá. E saindo de Mispá, enfrentaram os filisteus. Deus troveja dos céus, mas eu preciso enfrentar os filisteus. Deus faz com que a voz dele seja mais alta do que a voz das circunstâncias. Mas Ele quer que eu e você saiamos de Mispá. Sabe o que significa Mispá? Torre de vigia. Será que você pode dizer assim para o seu vizinho? Somente os que saem da torre de vigia conseguem vencer os filisteus. Guarde bem, querido. Deus está querendo fazer com que você entenda que as vozes negativas não cessarão. Todos os dias seremos bombardeados. Não vai dar certo, vai enfraquecer, vai ficar doente. Somos bombardeados no pensamento e nas emoções. Essa é uma batalha própria dos filisteus, que procuram ser espinhos na nossa vida, para nos angustiar, para nos atemorizar. E essa é uma batalha contínua e constante. Mas Deus está trazendo aqui
uma estratégia de guerra para você. Por exemplo, através da pregação, Deus está trovejando no seu coração. Ele não precisa trovejar rasgando os céus, ele troveja por meio da sua palavra. A palavra é mais forte do que as circunstâncias. A palavra que inspira, a palavra que mostra a direção, a palavra que mostra um Deus que não está morto, mas está vivo e perfeitamente ativo no dia de hoje, faz com que haja um trovejar no nosso coração. Termina o culto e a gente volta para casa se lembrando, Deus falou comigo. Termina o culto, mas na quarta-feira pela manhã, quando você recebe um relatório, ao mesmo tempo o Espírito te remete a uma palavra que você ouviu. E aquela palavra é um trovejar de Deus. É uma voz mais alta do que a voz das circunstâncias. Mas é importante que você entenda a estratégia de Deus. Deus troveja e confunde os inimigos, mas eu preciso sair da minha mispá. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma mispá. O que é Mispá? Como eu disse, é uma cidade que se chama Torre de Vigia. Eu preciso ter uma disposição no meu coração de ouvir o que Deus está falando. Eu preciso, muitas vezes, me retirar. Eu preciso do exercício de construir a minha Mispá através de um estilo de vida. De um estilo de vida onde você não caminha de acordo com a multidão ou com o barulho da multidão, onde você se fecha com Deus, onde você lê a palavra, onde você ora, onde você derrama o seu coração, e ali você começa a ter visões de Deus, e você começa a ver a sua família, você começa a ver seu filho curado, você começa a ver seus filhos encaminhados, as notícias ou a visão presente, quando você está com seus olhos abertos para o mundo, é de que as coisas vão de mal a pior. Mas quando você se fecha na sua mispá, que é a sua torre de vigia, ali você começa a ver. Ali você começa a receber de Deus uma ideia, uma criatividade, uma visão que vai te inspirando. Essa tua mispá é que te dá força, que te abastece espiritualmente falando, porque é de mispá daqueles que sabem construir a sua torre de vigia, mas saindo da torre de vigia, eles vão ter que voltar para os hospitais, eles vão ter que voltar para os presídios, ou voltar para o dia a dia, enfrentar aquelas situações caóticas. Mas se nós soubermos construir a nossa mispá como um estilo de vida, homens e mulheres que sabem que sabem construir a sua torre de vigia, que foi o que Abacuque fez, no capítulo 2 do livro de Abacuque. No livro 1 de Abacuque, ele só ouvia violência, desgraça, opressão, o inimigo vindo, e ele olhava, orava, Deus não respondia, estava desanimado diante daquele quadro, mas ele toma uma decisão no capítulo 2, mas na minha torre de vigia, eu me colocarei para ver o que Deus me fala. Mas será que a geração de hoje está construindo as suas mispás? Será que a geração de hoje das redes sociais, onde a gente tem tempo para tudo, para tirar foto de comida, para tirar foto de onde eu estou, ou que eu não estou, que eu estou vestindo, deixando de vestir, será que a geração de hoje, tem tempo? Será que a geração de hoje tem tempo para construir a sua mispá? Será que a geração de hoje pode fechar uma internet, pode não buscar o Wi-Fi? Eu vou dar aqui um exemplo até meio engraçado. Um dia desse eu estava cumprimentando as pessoas, como de costume a gente cumprimenta, e tinha uma criança bonitinha, bem bonitinha, passando ali me cumprimentando, e eu achei interessante que ela estava com o iPad na mão, e ela pegou, olhou assim para mim, e ela me perguntou, aqui tem Wi-Fi? Estava terminando o culto, ela estava indo embora. Uma criança de 5 anos, estava com o iPad. Aqui tem Wi-Fi? Séria, ela estava séria. Acho que é porque ela não conseguiu acessar na hora do culto. E eu falei assim, tem Wi-Fi, mas eu não sei a senha. Eu falei para ela, eu tenho Wi-Fi, mas eu não sei a senha. Aí ela olhou para mim e falou, procura. Procura.
Eu achei muito engraçado, porque a menina realmente era muito bonitinha, e é a geração de hoje, queridos. Mas eu quero te dizer, meu amado, que só vence os filisteus quem primeiro construiu a sua Mispá. Porque Deus está trovejando, amados. Deus está falando nos púlpitos. Deus está falando nas internets. Graças a Deus eu sou antes desse período. Eu sou antes desse período, onde eu tinha oportunidade de, todas as noites antes de dormir, pegava a minha Bíblia, dos 9 aos 13 anos, todas as noites, vocês sabem meu testemunho, antes de dormir, ia dormir, me cobria, passava aquele calor terrível, mas eu ficava ali coberto, talvez porque tinha vergonha de que alguém da minha família visse que eu estava lendo a Bíblia. Eu me cobria, ficava ali naquele calor, ligava a minha lanterninha. Eu gostava de 2 presentes. Eu gostava dos evangelhos, quando alguém passava e deixava em casa os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E gostava de ganhar lanterna, porque eu usava pequenininho, debaixo das cobertas, e lia Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali era a minha Mispá. Ali era a minha torre de vigia. O que Deus está falando? Porque eu sabia o que a geração dos meus dias estava falando, mas eu precisava saber o que Deus estava falando. O que Deus está falando? Então eu sabia que quando eu saía da minha Mispá, ou seja, do meu cobertor, e dormia, e no dia seguinte, eu sabia o que eu ia enfrentar na escola. Rejeição, o que hoje se chama de bullying. Eu sabia o que eu ia enfrentar. Mas a torre de vigia, aqueles que saem da torre de vigia, conseguem vencer os filisteus da vida. E só os que saem da torre de vigia. Só os que sabem construir a sua torre de vigia a cada dia. Eles conseguem sair da sua Mispá, torre de vigia, e vão lá. E aproveitam que Deus desbaratou os inimigos e consolida esta vitória. Na prática, meu irmão, você está lutando com os filisteus de hoje. Os vírus, as bactérias, a economia em frangalhos, espinhos, perseguição, insegurança em relação ao rumo, à carreira profissional, da família, dos filhos, situações que nos angustiam todos os dias. Mas aqueles que saem das suas torres de vigia, vão aproveitar que Deus trovejou e que falou mais alto do que as circunstâncias, e irão na direção dos filisteus e os desbaratarão e triunfarão sobre eles, no nome precioso de Jesus. Samuel coloca uma pedra e batiza essa pedra, dizendo: pedra de ajuda, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E ele coloca essa pedra entre Mispá e Sem. E a palavra procura trazer para nós, a palavra traz para a gente uma revelação de que a vida, ela deve ser conquistada de etapa em etapa. Quando ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está estabelecendo um limite. Essa é a prova na qual eu devo me concentrar. Sabe por que às vezes a vida é insuportável para a gente? Porque a gente não vence de etapa em etapa. A gente não consegue ver as coisas, olha, até esse perímetro, Deus me ajudou. Eu sei que terminando Mispá e Sem, tem outros territórios. Mas isso não é preocupação minha para agora. Eu preciso saber crescer espiritualmente. Eu preciso saber estabelecer limites.
e me concentrar nesses limites. Olha, essa é a prova que Deus me deu agora, então eu vou focar nela, eu vou orar por ela, eu vou jejuar em cima dela, eu vou me devotar em cima disso. E foi mais ou menos isso que Samuel levou como impressão mais forte no final daquela experiência. É como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei os outros limites de prova a que o Senhor há de me levar ou há de me conduzir. Mas eu sei que entre Mispa e Sem, o Senhor nos deu uma grande vitória. E nós vamos então levantar um marco ao Senhor. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas entre Mispa e Sem, o Senhor me deu vitória. E ali o que ele fez? Ele colocou um marco. Ele colocou uma pedra. E essa pedra é Cristo. Cristo é nosso Ebenezer. Cristo é a nossa pedra de ajuda. O que eu quero dizer, queridos, é que Deus estabelece algumas áreas de prova na sua vida. Talvez o momento em que você esteja vivendo seja o momento da enfermidade na família. Olhando para trás, você pode pensar assim: bom, mas eu já passei por outro período cuja prova eram as finanças. Mas veja o quanto Deus foi fiel na sua vida. O que me ajuda na prova atual? Olhar para trás e perceber que lá atrás, naquele marco necessário, você levantou um marco dizendo: Deus me ajudou aqui. Não é isso que temos procurado falar para as pessoas que estão nos hospitais? Para quem o Senhor trouxe essa palavra? Por que disso? Porque muitos desses, ou algumas dessas pessoas, passaram por uma cirurgia e Deus foi com elas na cirurgia. Ok, então agora é a fase de você celebrar a vitória nessa área. Houve talvez um retrocesso ou um problema adicional, mas ali o Senhor te ajudou, e o mesmo Deus que foi contigo ali há de ser aqui. Vamos celebrar a cada momento. O grande problema, queridos, é que nós não estabelecemos marcos de vitória, é que nós não estabelecemos marcos que finquem um testemunho: olha, aqui o Senhor me ajudou, aqui o Senhor me socorreu. Mas hoje o Senhor quer trazer isso na sua vida. Hoje o Senhor quer trazer essa revelação para que você possa olhar para trás, olhar para cada situação e poder dizer: Senhor, obrigado, porque eis aqui um marco. Eu lembro daquele período, eis aqui um marco, o Senhor foi comigo. E estabelecer os limites, estabelecer os marcos, os perímetros. Eu sei que outros desafios virão, mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe o que aconteceu depois dessa experiência em que se colocou esse marco naquele lugar? Os filisteus, nos dias de Samuel, não voltaram mais a prejudicar ou a querer invadir o território de Israel. Eu queria que você entendesse o significado espiritual disso. Às vezes Deus permite uma prova na sua vida, não é por causa dos fatores externos, mas é por causa dos fatores internos na sua vida. Há determinadas vulnerabilidades dentro de você, em que Deus permite que por intermédio das circunstâncias você seja provado. Mas, meu amado, quando você se fortalece, e quando você estabelece um marco de uma experiência não externa, mas de uma experiência interna com Deus, aquilo é tão forte, aquilo é tão verdadeiro, aquilo é tão genuíno, que naquela área nunca mais você vai ser perturbado. Porque foi uma conquista espiritual. Será que entendemos? Será que nós entendemos, queridos? Será que nós compreendemos que Deus até permite, de certa forma, que filisteus procurem nos angustiar
E se há angústia dentro de nós, é porque há fragilidade, há vulnerabilidade. Mas quando crescemos numa experiência com Deus, e aquela experiência é verdadeira, é genuína, é sedimentada, é solidificada, quando há uma experiência genuína com Deus, não quer dizer que não tenhamos mais tribulações na vida, mas quer dizer que aquele temor que nós tivemos naquela ocasião nunca mais nos escravizará. Os filisteus nunca mais invadiram aquele território nos dias de Samuel, porque havia uma pedra de ajuda, havia um fundamento espiritual. Talvez aqui alguns necessitem ainda vencer alguns males da carne, algumas tendências da carne. Drogas, imoralidade, pornografia. Do que nós precisamos? Da pedra de ajuda. Essa pedra é Cristo. É uma experiência com Jesus, colocada no lugar certo. E quando ela é colocada no lugar certo, seremos como a mulher samaritana, que enquanto não conhecia essa pedra, procurava preencher o seu vazio nos muitos maridos que tinha. Casou com um, casou com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. E estava com uma sexta pessoa, por quê? Faltava uma pedra, faltava um fundamento que preenchesse o vazio. Mas quando ela teve uma experiência com Jesus, essa pedra de ajuda, essa pedra de apoio, foi colocada no lugar principal da sua vida. E havendo sido colocado no lugar principal, ela não tinha mais fome, ela não tinha mais sede, ela não tinha mais medo, ela não tinha mais vazio. Ela não tinha mais a necessidade que ela procurava preencher através dos muitos relacionamentos. É uma pedra que tem o tamanho do nosso vazio. É uma pedra que tem o tamanho da nossa necessidade. E quando essa pedra é fincada, os filisteus não têm mais como entrar. Porque é uma experiência verdadeira com Deus. Amém, queridos? Então, o chamado de Deus nessa manhã, para todos nós que estávamos receosos, com medo, aflitos, na dúvida se Deus iria socorrer ou não, eu quero dizer que o sacrifício que Samuel apresentou de um cordeiro, ele é completo na pessoa de Jesus. Se Deus ouviu a oração de um Samuel que apresentou um cordeiro diante de Deus, quero dizer que o cordeiro de Deus perfeito, que é Jesus, já morreu por nós, já foi imolado. Melhor do que isso, impossível. Jesus já morreu por nós, Ele é o sacrifício completo, perfeito. E nesse sacrifício completo e perfeito, a oração pode subir diante de Deus, e Deus então troveja, e hoje troveja através da palavra, da pregação, da leitura, da reflexão. Ele troveja dos céus, confunde o inimigo, mas Ele agora nos dá autoridade para sairmos dos nossos lugares de vigília, ou de torres de vigia, para efetuar a vitória que nós precisamos efetuar, concretizar na prática contra os filisteus que nos angustiam. Entendendo que a pedra de ajuda é Cristo. E que quando temos uma experiência completa com Deus no Espírito, naquela área não seremos mais atormentados. Deus quer te levar a essa experiência nessa manhã. Seja qual for o seu medo, a sua angústia, hoje Deus quer trazer o fundamento dessa pedra na sua vida. Eu quero orar pela igreja. Por gentileza, vamos ficar de pé.